que diz o Wall Street Journal? Que este ano 2026 será o ano em que os Estados Unidos irão finalmente libertar Cuba da ditadura mais longeva do continente. São 67 anos de submissão do povo cubano à ditadura opressora de Fidel Castro, de Raúl Castro e também do seu atual fantoche, o governante Miguel Díaz-Canel. Mas agora volto a Cuba. Mas isso tem muita relação com o que aconteceu na Venezuela, porque o que aconteceu na Venezuela deu a Trump e a Marco Rubio a certeza de que é muito mais fácil fazer o mesmo em Cuba. Mas na cabeça de Donald Trump e de Marco Rubio, a liberdade de Cuba está mais próxima do que muitos acreditam. Para eles, esse processo teria que ser concluído antes do dia 3 de novembro do corrente ano. Este resumo de notícias de hoje começa com uma notícia de grande importância estratégica, mas que infelizmente passou bastante despercebida na mídia mundial, já que todo o barulho estava voltado para o Fórum Econômico de Davos. Nesse Fórum Econômico, nessa reunião anual, Donald Trump tomou conta do palco e abordou temas que depois vamos explicar aqui, como o caso da Groenlândia e também o da Junta de Paz, que foi inaugurada com uma assinatura formal na qual participou o presidente argentino Javier Milei. O que diz o Wall Street Journal? Que este ano 2026 será o ano em que os Estados Unidos irão finalmente libertar Cuba da ditadura mais longeva do continente. São 67 anos de submissão do povo cubano à ditadura opressora de Fidel Castro, de Raúl Castro e também do seu atual fantoche, o governante Miguel Díaz-Canel. As fontes informadas do Wall Street Journal indicam claramente que está em andamento o caminho para a libertação de Cuba de seus atuais ditadores. Minhas fontes vão um pouco além e dizem que isso vai acontecer antes de 3 de novembro, ou seja, antes das eleições parlamentares de meio de mandato, que vão mudar totalmente a Câmara dos Representantes, o que chamamos em muitos países como a Argentina de Câmara dos Deputados, e que também vai mudar 1/3 do Senado dos Estados Unidos, mas com mais 2 senadores que precisam ser eleitos, o que substituirá Marco Rubio, da Flórida, e o de Ohio, que substituirá Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos. Em outras palavras, é uma eleição de uma importância absolutamente fundamental e a liberdade do povo cubano. Poderia fazer a diferença, além do que já aconteceu com a Venezuela, embora seja um caminho que, como já dissemos, ainda tem um longo percurso, não é verdade? Não basta que Maduro não esteja mais lá. Aí está a cria de Maduro, não é verdade? A funcionária do mês, como eu chamo a Delcy Rodrigues. Nem todos os presos políticos foram libertados, muito poucos foram libertados, o que é outra promessa feita pela funcionária do mês, a Donald Trump, Marco Rubio e ao chefe da CIA com quem ela se reuniu. A mudança no comando militar também não teve início na remoção daqueles ligados ao tráfico de drogas. Mas procedimento bem sucedido de libertação da Venezuela, ainda que seja apenas em parte, e da extração do narcotraficante ditador Nicolás Maduro, que hoje está sendo julgado e passa seus dias em uma cela de uma prisão norte-americana com um juiz independente, algo que ele não concedeu às suas vítimas, que ainda estão nas masmorras da Venezuela. Muitos morreram, nenhum teve defensores, nenhum teve um juiz justo, nem um julgamento. E Diosdado,
que certamente está esperando que venham buscá-lo. Há quem costume dizer que Diosdado passa o dia inteiro dormindo para poder ficar acordado à noite como um vampiro, esperando para ver se as autoridades vêm finalmente buscá-lo ou não. Mas agora volto a Cuba. Mas isso tem muita relação com o que aconteceu na Venezuela, porque o que aconteceu na Venezuela deu a Trump e a Marco Rubio a certeza de que é muito mais fácil fazer o mesmo em Cuba. E que o impacto duplo e significativo de Cuba e Venezuela nas eleições parlamentares de 3 de novembro nos Estados Unidos pode ser realmente fundamental. As minhas fontes de informação me dizem que eles já têm a sua própria Delcy, que na verdade não seria uma mulher, mas sim um homem, um empresário que faria toda a transição política necessária especificamente dentro de Cuba. E o que está sendo discutido no momento é o que exatamente irá acontecer com o ditador e com toda a sua prole e seus familiares. O que será que vai acabar acontecendo com o irmãozinho de Fidel Castro, esse lixo que também torturou cruelmente o continente, e de quem saíram tantas e tão amargas traições à liberdade e à democracia em todas as nossas pátrias? Ele e toda a sua prole acabarão presos ou poderão se exilar definitivamente em Moscou. Na realidade, isso é exatamente o que ainda falta definir. Mas na cabeça de Donald Trump e de Marco Rubio, a liberdade de Cuba está mais próxima do que muitos acreditam. Para eles, esse processo teria que ser concluído antes do dia 3 de novembro do corrente ano. Vou comparecer à Junta de Paz, esse organismo internacional criado por Donald Trump a partir de uma resolução das Nações Unidas. Em novembro do ano passado, o governo norte-americano levou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas um projeto de resolução que foi aprovado, que não foi vetado nem pela China, nem pela Rússia, como já expliquei, e que autoriza uma força multinacional a administrar Gaza por 10 anos e encontrar uma saída para esse enclave, garantindo as fronteiras de Israel e do Egito. Além disso, ele estabeleceu uma polícia palestina livre de qualquer influência do terrorismo. Mas Donald Trump decidiu ir muito mais longe e, a partir dessa resolução, começou a construir uma espécie de Nações Unidas paralela. Enquanto isso, ele promove a retirada de vez dos Estados Unidos como financiador de mais de 60 organismos dependentes das Nações Unidas. E começa essa criação na qual, como disse no início deste relatório, marcou presença e participou ativamente o presidente argentino Javier Milei, sentado à direita de Donald Trump, na assinatura do documento inicial que cria essa organização, que possui como seu principal objetivo fundamental não apenas a paz, mas também a organização de um processo onde um governo fique vago, é Gaza. Mas também pode ser a Venezuela e muito em breve também pode ser Cuba. É uma estrutura que deve ser acompanhada como tudo aquilo que Donald Trump está promovendo. Ele está há pouco tempo, acabou de comemorar um ano de governo, deu a volta ao mundo, e há um importante terceiro tema que não podemos deixar de mencionar e abordar porque foi fundamental em Davos, que se trata da questão da Groenlândia. Groenlândia é para os Estados Unidos, não porque Trump diga, mas sim porque o Pentágono, durante um longo período de tempo, considera isso uma circunstância factual que precisa ser analisada minuciosamente. Pois no Ártico há um crescimento exponencial do poder russo e do poder chinês fortemente sustentado pelo poder russo. E que isso está perto demais dos Estados Unidos e afeta a sua segurança nacional. Então, Donald Trump, a partir desses documentos, obrigado. Ele continua insistindo em uma Groenlândia nas mãos dos Estados Unidos.
E parece que Mark Rutte, que lidera a OTAN, o convenceu de que o melhor caminho é um acordo e não uma imposição. Por isso, em seu discurso em Davos, Donald Trump descartou a ação militar. Eu diria que ele a descartou apenas por enquanto. Ou seja, que ele descartou porque acredita que há um caminho de negociação que Rutte lhe indicou e que também foi influenciado por ele. Existem outros líderes europeus que ele respeita, como a italiana ou o húngaro. Está muito claro que Donald Trump mantém profundas divergências políticas com os outros líderes mais conhecidos da Europa, especialmente com Keir Starmer, o britânico, e nem se fala com o que ele considera o desastroso presidente espanhol, Pedro Sánchez. Obviamente também tem muitas diferenças com o chanceler alemão e com Emmanuel Macron, o presidente francês, a quem de vez em quando ele alfineta publicamente, exatamente como fez em Davos. Ele considera que esses líderes não entendem a crise profunda que é a árdua luta pela civilização diante do islamismo. Ele os considera fracos, os considera distraídos, os considera corruptos. Uma análise do quanto cresceram em todas as ocasiões que Macron diz que é preciso fazer uma Europa nuclear, as ações das empresas que fabricam armamentos, principalmente francesas e britânicas, parece dar razão ao presidente dos Estados Unidos. A Europa está metida em uma confusão, em uma crise interna realmente inacreditável, em idas e vindas que fazem com que se olhe para Bruxelas, não com o antigo respeito por aquela União Europeia que todos queríamos imitar em nosso continente, mas com um olhar sarcástico, porque em um dia assinam no Paraguai o acordo com o Mercosul e, pouco tempo depois, no Conselho da Europa, começam as contradições, as brigas, porque obviamente muitos produtores rurais saem para protestar na França, na Bélgica e agora tudo vai parar na Justiça Europeia. Em conclusão, este é um informe que gostaria de lhes dar hoje, neste dia histórico em que finalmente apareceu a luz da liberdade iluminando o futuro de Cuba. Até a nossa